vamos percorrer outra parte do caminho que nos leva à Atlântida, para podermos saber se foi um mito ou uma realidade. A lenda diz que foi uma civilização que soube viver tanto na Terra como no paraíso. Nas experiências e na filosofia Atlante, esta é a informação necessária para encontrar o equilíbrio exato entre matéria e espírito, mente e emoção, unidade e individualidade. Originalmente, os Atlantes existiam em um estado espiritual, um estado coletivo de felicidade, onde todos compartilhavam até de seu inconsciente e cada um fazia parte do todo. Essa sensação coletiva só podia produzir tranquilidade e bem-estar. Entretanto, pouco a pouco, se submeteram à matéria e ao prazer dos sentidos. Começaram a guardar suas experiências de maneira individual, até se fragmentar tanto que encontraram sua própria destruição. O homem de hoje, em sua busca da felicidade, percorre o caminho inverso. Em sua individualidade e em seu materialismo, procura um caminho para a espiritualidade e a unidade harmônica com o universo. A conexão Atlante une o passado, o presente e o futuro. Nos dá a informação para recuperar o paraíso que eles experimentaram. Nessa busca, veremos outras histórias que indicam com certeza a existência de uma civilização anterior, que podemos chamar de Atlântida. Hoje, graças à tecnologia, o homem vê cada vez mais longe. Os astrônomos nos mostram espaços sem limites na vastidão do universo. Assistem ao nascimento de estrelas a milhares de quilômetros da Terra. Fotografam galáxias e constelações em regiões sem tempo e nem espaço. Isso tem trazido para esse ponto da criação uma perspectiva de outros mundos, sistemas planetários e lendas de antigas civilizações diferentes do que os cientistas e pensadores do século passado acreditavam. Hoje é possível buscar no passado, onde não existem doutrinas concebidas pelo homem, respostas aos tempos que vivemos. Devemos permitir que a intuição esteja no controle. Esse sexto sentido comanda 90% da mente, de uma forma que ainda não se conhece. A fronteira entre a ciência e a fantasia é muito nublada. Por exemplo, Erich Schliemann, em 1923, transformou um mito em realidade quando descobriu a lenda de Troia a partir de indícios que encontrou na Ilíada, de Homero, escrita há 2.500 anos. Depois, no mesmo livro, descobriu a Porta dos Leões e a famosa máscara do rei Menelau em outra cidade lendária, Micenas, demonstrando que a fantasia sempre tem bases reais. O mito da Atlântida está formado por metáforas e fatos reais perdidos no passado. Platão descreve a Atlântida em 2 diálogos, Timaeus e Crítias. Crítias conta uma história que ouviu seu avô de Solon, um governante grego que visitou o Egito no ano 600 a.C. Um sacerdote egípcio consagrado pela deusa Neide Sais, protetora das ciências, mostrou a ele registros de antigas civilizações desaparecidas. Afirmou que os egípcios e gregos descendiam de alguns sobreviventes de um poderoso país destruído 9.000 anos antes por um cataclismo. O diálogo de Platão sobre a Atlântida pode ser interpretado de várias maneiras, como registro de um fato real ou como uma história fantástica. Se a história fosse inventada, poderia ser uma alegoria de seu próprio tempo, uma parábola moral ou um conto místico. No início do século XX, quando descobriram as placas tectônicas e a existência de montanhas submersas no meio do Oceano Atlântico,
com mais de 4.000 metros de altura, ficou claro que seria uma prova real da existência do continente perdido. Descobriram que em toda a região teria tido uma atividade vulcânica submarina permanente. Entretanto, até o momento foram encontradas apenas algumas ruínas misteriosas em Bimini. Não apareceu nenhuma grande cidade oculta entre os corais, que prove, como no caso de Troia de Micênias, que a Atlântida realmente existiu. Dizem que é difícil encontrar provas tangíveis, levando-se em conta que quase 13.000 anos já se passaram e um cataclismo pode ter apagado qualquer pista de civilizações anteriores. O aquecimento causado pelo Sol derreteu as camadas de gelo que cobriram os continentes na era glacial. Montanhas de gelo caíram no mar provocando terremotos, erupções vulcânicas e um dilúvio mundial que elevou o nível do mar em 130 metros, fazendo desaparecer todos os vestígios. A falta de provas sobre a realidade da Atlântida faz com que muitos afirmem que Platão só escreveu uma história fantástica sobre as realidades políticas de seu tempo. Um retrato idealizado da organização e o funcionamento de uma sociedade perfeita. Recorrer a uma alegoria seria um caminho mais seguro para se pronunciar contra sua sociedade, uma maneira oculta de mostrar suas fraquezas no momento em que seria perigoso criticar. O afundamento no mar representaria a destruição política, moral e filosófica que ele temia, uma advertência sobre o caminho que os atenienses tinham tomado. Outra maneira de entender os escritos de Platão é como uma ficção filosófica ou uma parábola que busca indicar verdades importantes sobre a natureza humana. Como ficção, mostra os benefícios da cooperação entre os homens, as vantagens de seguir as leis estabelecidas e as penalidades que resultam da cobiça e da ambição. Mostra como se pode transitar facilmente da justiça e felicidade para a violência e destruição. Nesse sentido, a história da Atlântida é muito importante para a sociedade atual, principalmente em momentos tão difíceis como os que vivemos, quando o homem deixou de cooperar com os outros homens. Como todo mito, o da Atlântida se tornou mais importante que sua realidade histórica. Além disso, identificaria como a fonte de toda a cultura humana, intensificou o mito. O mito abriga dois grandes motivos universais: o paraíso perdido e o dilúvio universal. O Éden e Noé aparecem na Bíblia com outros nomes em todos os livros sagrados das diferentes religiões e culturas. Os mitos tomam vida quando se acredita neles. Servem para guiar o homem em um mundo que é compreendido com imperfeição. No mito Atlante, a figura central é a humanidade encarnada em um lugar ideal perfeitamente governada e com muitas riquezas. Mas devido à sua ganância e ambição, os atlantes decidiram ignorar as leis divinas. Zeus, o pai dos deuses, decidiu destruir o homem, sacudindo a terra com terremotos, erupções vulcânicas e inundações. A mesma cólera destrutiva Deus sentiu na história bíblica em que Noé foi o único sobrevivente. Uma história muito parecida com a de Adão e Eva, que foram tentados pela cobiça e pela ambição de serem iguais a Deus, rompendo a ordem divina e comendo o fruto da árvore do conhecimento. Isso levou à expulsão do paraíso. Para o homem de hoje, perdido no mundo que hoje vive, a história do paraíso perdido é uma luz no final do túnel.